Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula de fotografia. Eu sou o Ale Borges e essa aqui é a aula número 11. Então significa que nós já estamos aí há 11 semanas, né? Bom, se você já vem por aqui, se você já frequenta essas aulas, você já sabe como é que funciona, né? Então hoje eu vou analisar mais algumas fotos e dar mais algumas dicas bem valiosas a respeito de fotografia para você. Eu tenho certeza que as dicas de hoje vão mudar completamente a sua visão e a maneira como você enxerga as coisas. Vai mudar completamente a sua fotografia. Não importa se você está começando ou se você já é experiente. Eu te garanto que hoje eu vou explodir a sua cabeça aí de ideias. Mas caso você não conheça ainda as aulas, seja a primeira vez que você está aqui, deixa eu te explicar algumas coisas, caso você não saiba como funciona, né? Vamos lá, que todas as aulas no comecinho eu sempre explico mais ou menos como é que funciona as aulas aqui. Bom, essas aulas de análise de portfólio, elas vão ao ar todas as segundas-feiras aqui no meu canal do YouTube, e sempre que uma aula nova vai ao ar, a aula anterior ela sai do ar. Então, se você está assistindo hoje a aula 11, a aula 10 provavelmente já saiu do ar. Então, se você quiser ser notificado para não perder nenhuma das aulas, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que você pode cadastrar seu e-mail lá e ser notificado todas as semanas para não perder nenhuma aula. Bom, nessa aula eu vou analisar fotos, então eu vou abrir fotos aqui de pessoas que me mandaram. Então, são fotos totalmente aleatórias. Não são fotos minhas, então tem fotos que às vezes são muito boas, tem fotos que tem muitas coisas a melhorar. Então eu vou analisar, fazer uma análise bem crítica dessas fotos e aproveitar e te ensinar e te dar dicas bem legais a respeito de fotografia para você poder aplicar no seu trabalho aí agora mesmo. E se você quiser participar, me manda fotos lá no meu e-mail. Manda lá para o aleborges@aleborges.com.br. Manda suas fotos se você quiser ter suas fotos aqui analisadas também e participar dessas aulas. Tá certo? Então vamos lá, recados dados, vamos começar, vamos direto ao que interessa e vamos falar de fotografia, né? Vamos lá pegar as fotinhos. Certo. Então é isso aí, essa aqui é a primeira foto do dia, a primeira foto da nossa aula de hoje. E olha só, eu gosto bastante dessa foto, eu acho essa foto bem bacana, né? Tudo bem que assim, já é não sei, eu gosto dessa foto, tem uma pegada bem no meu estilo, assim, da maneira de fotografar. Apesar de que quem bate o olho numa foto dessa hoje em dia já sabe que é um conceito até que comum, assim, tal, né? Principalmente para fotos de casal, fotos de ensaio pré-casamento, pré-wedding, né? Seja lá o nome que você dá para esse tipo de ensaio. Já é um conceito, assim, um estilo um pouco mais batido, assim, porque todo mundo faz... Hoje em dia, claro, se você está aí no mercado de fotografia, você sabe que a coisa tá muito igual hoje em dia, né? Tá todo mundo fotografando tudo muito igual. Mas isso não quer dizer, isso não desmerece essa foto, tá? Não é uma foto assim super inovadora, mas não deixa de ser uma foto bonita. É uma foto muito bonita. Eu gosto muito desse estilo de foto e eu fotografo assim também, né? Eu gosto dessa, por exemplo, que eu gosto bastante aqui da expressão do casal, na maneira, tipo, na posição das mãos, na expressão do casal, essa pose deles, né? Eu acho que está transmitindo bastante emoção, e é essa a ideia da fotografia pré-wedding, né? Do pré-casamento, que é você transmitir essa relação e transmitir essa emoção que tem entre o casal. Isso é muito legal. Enquadramento centralizado está bem feito, não tem nada de errado. Eu só mudaria algumas coisas aqui, pro meu gosto. Eu faria algumas mudanças aqui. Provavelmente eu enxergaria isso na hora e faria na hora. O que, por exemplo? Deixa eu falar. Primeiro eu faria um corte um pouquinho mais para cima. Assim. Eu acho que esse corte aqui na base do joelho é esquisito. Não que isso seja errado, não estou dizendo que isso é errado, mas eu acho esquisito. Pro meu gosto é esquisito. Eu teria cortado um pouquinho mais para cima. Assim. Talvez até aqui, assim, mais próximo da cintura. Acho que esse seria para mim o corte ideal. E eu teria também deixado um pouquinho mais de espaço aqui em cima. Teria aberto um pouquinho mais essa foto. Outra coisa que... Deixa eu voltar aqui. Opa, tá... Deixa eu voltar... Certo. Outra coisa que eu faria diferente aqui, eu não
colocaria essa árvore aqui na minha composição. Eu acho que essas árvores do fundo, mais desfocadas, e lá no fundo o verde, ela tá tão legal que eu teria explorado isso aqui um pouquinho mais. De repente usado uma lente um pouquinho mais fechada, vindo sei lá, vindo um pouquinho mais para a direita e com uma lente um pouquinho mais fechada, eu teria pego uma textura bem bacana no fundo só com essas árvores aqui, ó. Só essas árvores aqui e essas aqui bem cheias mesmo de verde, né? Daria bem cheia de folhas, né? Daria uma textura muito bacana para o fundo da foto. E eu tentaria explorar mais isso aqui como fundo, né? Outra coisa que toda essa parte de baixo aqui eu acho que distrai um pouco, né? Então tem muita poluição visual nessa parte de baixo aqui que eu acho que distrai um pouco. Então mais um outro motivo para eu... Opa, deixa eu voltar aqui. Mais um outro motivo para subir um pouquinho mais esse enquadramento aqui. Talvez descer um pouquinho mais, né, fazer a foto um pouquinho mais de baixo para cima. Tem uma outra aula que eu já falei sobre isso, né, sobre fazer a foto do casal um pouquinho mais de baixo para cima, de repente o casal debruçar um pouquinho mais para frente e tal, e aí você pega um fundo com uma textura bem mais interessante, sem essa poluição visual aqui de baixo. Eu acho que ia ficar mais legal, né? E outra coisa que eu acho que eu faria aqui seria dar uma vinhetada nessa foto para atrair um pouquinho mais de atenção do olhar para o centro, que é onde está o casal. Por exemplo, deixa eu ver se a minha vinheta vai funcionar aqui. Seria mais ou menos isso aqui. Por exemplo, aumentar um pouquinho mais a exposição e dar uma vinhetada. A diferença. Olha a diferença que já dá aqui só brincando assim rapidinho aqui no Lightroom. Quer ver? Deixa eu ver se eu até consigo. Vinheta. Eu não gosto da vinheta forçada. Eu gosto na verdade de usar só a vinheta da própria lente mesmo aqui que tem aumentar a intensidade da vinheta da própria lente aqui na parte de correção de lente. Tem uma outra vinheta, um outro efeito de vinheta aqui no Lightroom, né? Que é os efeitos aqui, a vinheta de corte posterior, que você pode forçar uma vinheta falsa aqui. Eu já não gosto dela não. Eu já acho que muito exagerado, fica muito artificial. Mas aqui é uma opção, tem gente que gosta e coloca isso aqui. Eu não gosto não, eu prefiro só trabalhar com a parte da correção de lente aqui e aplicar a vinheta natural da lente. Mas olha só que interessante, essa foto por ela ser centralizada e você está com o seu assunto principal no centro, olha como a vinheta ela dá um pouco mais de destaque para essa imagem. Porque eu tenho a parte central aqui mais... Eu tenho a parte central mais clara e dou uma escurecida no restante. Ó. Certo? Então essas seriam as minhas dicas aqui para essa foto em particular. Vamos para a próxima. Ó, essa aqui que é uma foto até parecida com a anterior, né? Tinha foto de casal e tal. Fotinho provavelmente pré-wedding, pré-casamento. Eu gosto muito desses ensaios pré-wedding, pré-casamento, porque assim, é um momento tão legal assim de você poder conhecer melhor o casal e criar uma certa dinâmica ali com eles, né? Entender mais ou menos como eles funcionam, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada casal é um casal e o fotógrafo ele tem que saber lidar com qualquer pessoa, com todo tipo de pessoa. E assim, ainda mais se você é fotógrafo de casamento, putz, você tem que ser muito versátil, tem que ser muito flexível. E é legal, e o momento do ensaio pré-wedding, no ensaio pré-casamento, é esse momento de você conhecer melhor o casal, entender bem a dinâmica deles e saber como direcionar e como orientar, como conversar com eles ali na hora, como você extrair o melhor deles, né? Isso aí é tarefa do fotógrafo. Então é um momento ótimo para você conhecer e testar algumas coisas com o casal. Essa é uma pose que eu gosto. Eu gosto dessa pose assim quando o rapaz vem por trás da moça assim, né? Tipo, abraça, fala uma besteirinha no ouvido, dá uma risada. Fica uma coisa bem espontânea, apesar de ser dirigida, mas fica uma coisa espontânea. E fica bonito porque a expressão deles transmite um sentimento, né? Então assim, nada de errado com a pose tá ótima, eu gosto dessa pose. Mas tem uma coisa nessa foto que me chamou a atenção. Mas antes de eu falar disso, deixa eu falar de outro, antes que eu me esqueça. É o preto e branco. O preto e branco
Eu gosto de foto preto e branco, mas no caso esse preto e branco aqui eu acho que não caiu tão legal. Eu acho que eu daria um pouquinho mais de contraste nesse PB aqui. E de novo aquela história da vinheta. Lembra da história da vinheta? A vinheta ia dar um destaque maior aqui para eles. Dar uma escurecida porque o fundo está tudo muito claro. Mas enfim, fora isso, tá legal. Essa luz no contra aqui no cabelo deles ficou legal. A luz está bem equilibrada, tá tudo muito legal. Mas quando eu bati o olho nessa foto, enxerguei uma coisa aqui que eu falei, putz, se fosse eu ali naquele momento, eu faria isso aqui. E o que é? Olha só, não estou dizendo que tem alguma coisa errada com essa foto. Essa foto tá ótima do jeito que tá assim, né? Mas tem algo que eu faria diferente aqui. Que eu Alexandre, Ale Borges, enxergaria ali na hora. Tá vendo olha essas sombras das árvores. Essa sombra das árvores está entregando que a luz do sol está vindo dessa direção aqui, né? Então tem uma luz do sol vindo daqui, lá de trás, e essa luz está passando por entre as árvores e criando essa sombra nas árvores. Provavelmente é uma luz mais do fim do dia, porque as sombras estão bem grandes, né? Essas sombras estão bem esticadas aqui, então é uma luz mais do fim do dia. Então com certeza tem um contraluz muito bacana aqui para explorar. E aí isso me fez lembrar de uma foto que eu fiz uma vez de um casal que eu quero mostrar para vocês aqui, que tinha uma pegada parecida com isso. Que é, como eu estava falando, é mais ou menos o que eu enxergaria aqui na hora. Que é isso aqui, ó. Que eu acho que seria uma coisa interessante de se explorar aí nesse caso. Poxa, você tem as árvores ali, aquelas sombras vindo das árvores, né? Olha só, as sombras vindo das árvores. O sol no contra ali dando um flare na lente, né? Criando uma luz de recorte em volta do casal. Poxa, eu gosto muito disso. Eu acho que isso tem esse tipo de foto assim, eu acho que fica super bonito, esse tipo de luz no contra e tal. Eu acho que é muito legal e é algo para se explorar também. Então sempre que eu vejo um pôr do sol desse assim, a primeira coisa que eu penso é nisso, no contraluz, no flare e né, no desenho das sombras assim. Putz, eu acho isso muito legal. Então é algo que me chamou a atenção nessa foto aqui, que se fosse eu nesse momento aqui, provavelmente eu ia posicionar eles um pouquinho mais para trás, e iria colocar eles entre as árvores ali e usaria essas árvores aqui no fundo, exploraria mais essas sombras e tentaria criar alguma composição, tipo aquela outra foto que eu mostrei para vocês aqui, né? Certo? Mas de resto essa foto aqui tá bem bacana, tá bem legal. Tirando, eu sempre falo, deve ter gente aqui que está assistindo e já me conhece, já assiste as aulas e sabe que eu sempre falo de poluição visual, eu sempre falo de distração e as pessoas provavelmente vão falar assim, mas o Ale não comentou daquele alambrado ali atrás. Realmente, esse alambrado está muito feio. Isso aqui distrai um pouco, então, putz, eu teria que fazer, o certo seria fazer algum enquadramento de algum jeito que não mostrasse tanto essa parte aqui, porque isso aqui dá uma enfeiada, eu acho que na foto. Ou talvez usar uma outra abertura de diafragma que desfoque um pouco mais e elimine essa distração. Dá pra ver aqui pela configuração dos metadados aqui que o fotógrafo usou uma abertura do diafragma bem fechada, tipo 7.1. 7.1 é bem fechado. Então eu particularmente, eu não chego a usar aberturas tão fechadas assim nos meus ensaios. Eu sempre trabalho com 2.8, 2.5, 2, às vezes até 1.8, mas eu sempre fico assim entre 1.8 e 2.8, para ter mais desfoque, mais separação do primeiro plano e do segundo plano. Eu gosto mais, é mais a minha pegada assim. Então eu acho que aqui tem espaço para melhorar, até porque, poxa, o cara tá usando aqui uma lente 35mm 1.8, tem uma baita de uma lente aí na mão. Deixa eu até ver. Putz, eu fiquei até curioso para saber que câmera que é essa aqui. Nikon 7200 com a 35 é o equivalente a umas 50mm. Pô, é um baita do equipamento aqui. Eu teria explorado mais essa abertura dessa lente. Mas enfim, vamos lá. Certo. Essa aqui é uma foto interessante.
É uma foto interessante porque quando eu bati o olho nessa foto e eu enxerguei aqui algumas coisas que eu acho que podem ser melhoradas, me veio na mente aqui algo que de repente, putz, que eu poderia aprofundar um pouco mais o assunto aqui de composição e de repente ensinar um pouco mais para vocês aí que estão começando e tal. Porque assim, eu vou usar essa foto aqui para explicar algo que geralmente eu ensino nos meus cursos e no curso quando eu falo sobre composição, né, tanto nos presenciais aqui quanto nos cursos online, que é o fotógrafo ele precisa aprender a enxergar, não só enxergar a luz, mas enxergar a composição, enxergar as formas. Isso é uma coisa que é um exercício constante, da gente enxergar, prestar mais atenção nos elementos que estão dentro que estão na nossa frente, que podem ser usados na fotografia, e enxergar como esses elementos eles compõem a nossa imagem, como eles se conectam, como eles entram em harmonia. Por que eu estou falando tudo isso? Porque assim, essa é uma foto que a princípio, para um olhar leigo, é uma foto ok, não tem nada demais, né? Porque assim, é uma pose clássica de gestante, ela está olhando para a câmera, é um retratinho mais posadinho, tal. As mãos dela estão na posição certa, né? Tipo, uma mão em cima da barriga, a outra na parte de baixo, porque isso ajuda, no caso, como ela tem um vestido assim que é um pouco mais folgado aqui na parte de cima, a mão em cima da barriga ajuda a dar um pouquinho mais de curva aqui, de formar mais a barriga, ela está de perna cruzada, está fazendo o V aqui embaixo, que ajuda a afinar o corpo também e dá mais harmonia para pose. Então assim, a pose tá ótima, né? E a única coisa que talvez eu mexeria na pose aqui seria o braço dela, que eu acho que o braço dela poderia abrir um pouquinho mais aqui, para deixar aquele buraquinho aqui embaixo, e assim melhorar a curva da curvatura do corpo que vem aqui. Isso dá uma emagrecida nas mulheres, né? Então, tipo, tentaria trazer o braço dela um pouquinho mais para cima e deixar um bico um pouquinho maior aqui, para melhorar a curva e dar uma emagrecida na gestante, porque elas gostam disso. Mas assim, tirando isso, sim, a pose tá ótima, não tem nada de errado com a pose. O lugar é bonito, onde ela tá, tipo, tá tudo ótimo. E como eu falei, a princípio, quando você bate o olho nessa foto, ela é uma foto ok, não tem nada de errado. Mas a minha intenção não é ensinar vocês a fazerem fotos ok, eu quero que vocês andem um pouco mais, quero que vocês andem uma milha a mais aí no seu conhecimento de composição, de luz. Então eu quero falar um pouco sobre essa questão da composição, porque uma das coisas que me incomoda nessa composição, o que é aqui? É essas árvores aqui no fundo, que estão meio desalinhadas e não estão em harmonia com o enquadramento, e o fato dela também estar encostada nessa árvore, o que faz com que a imagem pese um pouco mais para essa árvore aqui, para esse lado, e esse lado aqui que deveria ser, por exemplo, se no caso aqui a intenção era usar se a intenção aqui era usar uma regra dos terços, por exemplo, vamos supor que a intenção fosse usar a regra dos terços, a gente tem um elemento meio perdido aqui na área negativa do lado esquerdo que não está ajudando muito na composição. Mas enfim, o que eu quero que vocês enxerguem aqui? Na verdade, eu fiz um desenho para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu vivo brigando com essa ferramenta aqui toda vez que eu estou dando aula. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou abrir essa foto no Photoshop. Eu já deixei ele aberto aqui, na verdade. No Photoshop, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. E agora, vocês já ouviram eu falar aqui várias vezes que vocês precisam aprender a enxergar a fotografia com os olhos de um míope, certo? Por que eu falo de enxergar com os olhos de um míope, né? Eu vou até dar um blur aqui um blur não, vou dar cadê? Eu esqueci noise aqui. Media. Aqui. Isso aqui seria os olhos de um míope. A gente precisa aprender a enxergar as fotos com os olhos de um míope, certo? E olhando a nossa imagem, o que está na nossa frente, como se a gente tivesse 10 graus de miopia, por exemplo, a gente tem que começar a prestar mais atenção nas formas, e nas cores, e nas coisas que estão compondo
a nossa imagem. Por exemplo, no caso aqui, enxergando como míope, o que eu enxergo aqui? Eu enxergo, por exemplo, eu enxergo as árvores, a forma das árvores ali, certo? E eu enxergo uma pessoa aqui. Deu para entender? Então eu estou enxergando alguns objetos. Eu estou enxergando dois objetos aqui, que seriam as árvores, e estou enxergando a pessoa aqui, que seria um outro objeto na frente, e talvez, no caso aqui, eu poderia chutar aqui que seria... Bom, seria aquele laguinho na frente, as árvores seriam um outro objeto, mas que está lá no segundo plano. Bom, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Vamos supor que eu estou enxergando, na hora que eu bato o olho nessa foto, eu estou enxergando isso, eu estou enxergando esses objetos aqui. Agora, olhando friamente para essa imagem agora, que eu estou mostrando para você agora, você concorda comigo que tem um monte, assim, é que essa composição ela não tem harmonia, ela não tem vamos pôr assim, ela não tem simetria, ela não tem linhas que carregam o meu olhar, ela não tem um ponto focal específico. Então, assim, essa composição ela está um pouco bagunçada. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que a gente precisa, os fotógrafos, principalmente os iniciantes, precisam aprender a enxergar isso aqui. Por exemplo, quando você vê uma foto como essa, deixa eu voltar aqui, quando você olhar para uma foto dessa, quando você olhar para essa imagem, antes de você fotografar, você está ali na hora e você está enxergando essa cena, você precisa aprender a enxergar isso aqui também. Enxergar os objetos, as formas, os elementos que estão na sua imagem, para você tentar entender se essas coisas estão em harmonia ou não. E do jeito que está aqui, essa imagem, ela não está em harmonia. O que eu teria feito aqui, porque foi a primeira, quando eu bati o olho nessa foto, o que eu teria consertado aqui? Por exemplo, isso aqui seria uma coisa que eu teria consertado. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu teria consertado. Aqui. Primeiro, eu deixaria isso aqui mais alinhado, certo? Deixaria o mesmo espaço do lado esquerdo com o mesmo espaço do lado direito, para isso ficar mais alinhado e tornar essas linhas simétricas na minha imagem. Isso seria uma coisa que eu prestaria atenção ali na hora de fotografar, deixar essas linhas simétricas. Mesmo que de repente eu não conseguisse fazer isso na hora, eu tentaria fazer isso depois no tratamento, na hora da edição, tentar corrigir isso aí. E, no caso, por exemplo, da mocinha aqui, da grávida, da gestante, que ela estava mais para a direita, encostando na árvore, eu achei que isso não ficou legal. Então, provavelmente eu optaria, nesse caso aqui, de centralizar ela dessa forma. Dessa forma aqui, eu enxergo uma composição bem mais harmônica, tem mais harmonia nessa composição, tem mais simetria, tem mais, não sei, tá mais leve assim, tá mais fácil tá mais simples do meu cérebro interpretar essa imagem e consequentemente ela vai causar um impacto que deveria mais rápido no meu cérebro, para quem olha, para o espectador, para a pessoa que vai estar vendo a foto pela primeira vez. Lembra, eu sempre falo isso, a gente tem que impactar as pessoas em 3 a no máximo 5 segundos. Você tem no máximo 5 segundos para impactar as pessoas e talvez, dependendo de como a sua composição estiver, ela pode causar uma certa confusão no seu cérebro quando ele processa a imagem e acaba não causando aquele impacto. Tudo isso é muito inconsciente, por isso que às vezes as pessoas não percebem e principalmente fotógrafos amadores quando estão começando, eles não enxergam, eles não conseguem enxergar isso no começo. E aí acaba que assim, tudo que fotografa, aponta e bate, ele olha e fala, putz, ficou muito legal essa foto, mas às vezes ela não está assim tão legal quanto a pessoa acha que está legal. E outra coisa que eu enxerguei aqui, por exemplo, é o riozinho passando no fundo, também é um outro elemento que pode ser melhor explorado e tal, né? Dependendo da posição. Na verdade, a posição do rio ali no fundo não tá ruim, ele está numa proporção legal e está como se estivesse na divisão ali dos terços, na parte do terço de baixo, né? Alguma coisa assim. Mas enfim, isso que eu queria mostrar para vocês, que a gente precisa aprender a enxergar os elementos da nossa composição e tentar buscar uma harmonia nesses elementos, tentar enxergar isso antes, né? Tentar enxergar isso aqui antes para poder na hora você poder criar a melhor situação e ajeitar a sua foto ali da melhor maneira. Certo?
Deixa eu voltar para o Lightroom. Deixa eu fechar o meu Photoshop aqui para economizar um pouco de memória. Certo, vamos para a próxima foto. Certo, mais uma fotinha de gestante. Numa pegada bem parecida, né? Mas só que agora é uma pegada que eu digo assim, é porque num parque e tal, na frente do rio. Só que aqui no caso é uma foto mais fechada, tá mais close, né? Então tá mais com cara de retrato, né? Tá parecido tá com cara de um retrato, assim, desses que a gente faz em estúdio e tal, com close mais fechado. Eu já não sou tão fã assim, de fotos fechadas, assim, de closes, em fotos externas. Apesar de que não tem nada de errado com isso, mas eu penso assim, se você vai levar a pessoa para um ambiente externo, para explorar a natureza, para explorar o ambiente, né, você precisa incluir esse ambiente nas fotos, senão não faz sentido você sair com a pessoa para a rua, para o parque, para a praia, e não incluir esses elementos na foto. E aqui eu teria, acho que, explorado um pouco mais, teria aberto um pouco mais esse enquadramento aqui. Mas, nada de errado com isso. Na verdade, essa foto aqui, eu não queria falar sobre isso, sobre enquadramento, sobre a composição, porque não sobre a composição, desculpa. Eu não queria falar sobre enquadramento, sobre assim, sobre abrir enquadramento e tal, porque eu já falei isso em outras fotos. Eu acho que vocês já entenderam. Mas o que eu queria falar queria aproveitar essa foto aqui para falar um pouco da pose e tentar buscar um pouco e tentar explicar um pouco sobre o que eu sei a respeito de pose, né? Bom, primeira coisa que assim, posar mulheres é sempre um pouco mais complicado, né? Porque a gente tem que levar um monte de coisas em consideração na hora de posar as mulheres. Homens são bem mais fáceis, né? E os homens são mais desencanados. As mulheres não. As mulheres elas têm aquela neura, né? Aquela exigência de ficarem o mais bonitas possíveis nas fotos. Então, quando você posa uma mulher, você tem que a sua preocupação é que ela se sinta bonita na foto. Então, você tem que deixar ela pegar o melhor ângulo dela. Você tem que fazer com que o corpo dela fique com a forma correta. E que sabe, ela quer parecer mais magra na foto, ela quer parecer com mais curvas, ela quer parecer mais bonita nas fotos. As mulheres querem isso. Então o fotógrafo tem que ter essa preocupação na hora de posar. E para isso existem algumas técnicas, algumas dicas, né, umas regrinhas de pose para as mulheres que funcionam muito bem, né? Mas aqui o que eu estou querendo dizer? Que assim, por exemplo, essa pose dela, gestante, já é uma coisa mais complicada também, né? Mas assim, no caso dessa pose dela aqui, tem algumas coisas boas, mas tem algumas coisas que podem melhorar na pose, né? Por exemplo, eu sempre falo da preocupação de você mostrar a barriga e mostrar as curvas da barriga, né? Então, por exemplo, vamos falar assim, daqui para baixo da foto, tá tudo muito bem feito, porque você tem a curva da barriga, você tem a perna dela aqui numa posição que tá favorecendo essa curva, né? Tá criando esse bico aqui, então tá favorecendo a curva do quadril dela aqui, né? Fazendo essa curva aqui lateral, isso é muito bom também. Então fazer essa curva aqui é legal e a curva da barriga também é importante. Mas tem algumas outras coisas que poderiam ser melhores. Por exemplo, eu sempre falo de você, dependendo da roupa que a gestante está usando, às vezes a roupa não é tão justa quanto deveria aqui na parte do busto, né, entre o busto e a barriga. Então o ideal seria que ela, por exemplo, colocasse uma mão na barriga aqui, para poder marcar um pouquinho mais aqui, e melhorar essa curva aqui, em cima da barriga, ou deixar o vestido, essa roupa um pouquinho mais justa, para criar uma curva maior aqui, né? Fazer do mesmo jeito que você tem um bico aqui, né, que favorece a curva da barriga, você deveria ter um biquinho maior aqui, para poder melhorar essa curva aqui. Isso ia deixar a pose, assim, a forma melhor do corpo dela. Outra coisa que, assim, que é não vou dizer que é um erro, mas é algo comum e que eu acho que não fica tão legal, é a mulher com as duas mãos para cima. Né? Se ela vai usar uma mão para cima, seja uma mão
na cabeça, no cabelo, ou se é uma mão, sei lá, no queixo, no rosto, algumas coisas assim, essas poses assim que usam mais as mãos, eu não acho que não fica legal quando ela tá com as duas mãos pro alto, né? Teria que ser uma mão para cima e outra para baixo, alguma coisa assim. No caso aqui ela tá com as duas mãos para cima, com os cotovelos abertos, e isso tá dando uma sensação esquisita, né? Tá criando uma forma aqui meio esquisita, tá muito grande. Então o ideal seria, por exemplo, só essa mão aqui, que aqui ficou legal porque isso dá uma... Olha como isso dá uma curva, né? Faz esse desenho aqui, que é como se fosse essa onda, né? Tipo esse S, isso aqui é muito legal. E essa outra mão poderia, por exemplo, poderia ter ficado ou em cima da barriga aqui, ou embaixo da barriga, alguma coisa assim. Ou ao contrário também, né? Por exemplo, essa mão aqui para cima e essa mão aqui, você poderia ter colocado ela na cintura, com o cotovelo mais aberto assim, para poder deixar aquele buraco aqui embaixo, entre o braço e o corpo, e manter essa curva aqui do corpo dela. Então tinha algumas outras possibilidades aqui que podiam ter sido feitas, que eu acho que ficariam muito melhor, né? Uma mão só para cima, né? Ou essa aqui para cima e essa aqui na barriga, ou essa mão para cima, como está aqui, e essa aqui na cintura. Aí você ia ter uma composição mais harmonia aqui na composição, né? Os fotógrafos de moda costumam chamar isso aqui de S, né? É a forma do S. Então, quando você está fotografando mulher e você quer valorizar as curvas dela, você tem que tentar achar um S, né? Alguma coisa assim. Tem que tentar encaixar ela numa forma que pareça ser um S. Isso vai fazer com que o corpo dela fique mais curvado e mais bonito, consequentemente. E as mulheres adoram esse tipo de foto, né? Certo? Uma dica aqui básica, né, de pose. Bom, agora mudando completamente do mundo aqui de assunto, agora é uma foto de festa de aniversário, né? Eu costumo fazer, eu também fotografo festas de aniversário, faço festas infantis, aniversário de gente, eu faço todo tipo de aniversário, até de 1 ano a 50, 60, 70 anos, né? O que me chamar eu tô fazendo, né? E assim, tem umas coisas nessa foto aqui que eu acho que são legais, tem outras coisas que podem com certeza melhorar, né? Bom, eu particularmente, eu vou falar, isso é uma coisa particular minha, eu detesto foto atrás de mesa de bolo, não sei porquê, isso é uma tradição brasileira, né, de fazer fotos atrás da mesa do bolo, eu acho isso uma bobeira do mundo, né, fazer foto atrás da mesa do bolo, ainda mais quando você tem uma mesa cheia de coisas, cheia de elementos que vão cobrir as pessoas, às vezes é tão difícil às vezes fotografar atrás de mesa de bolo, e se você tiver que usar flash, às vezes as coisas vão fazer sombra. Em casamento, então, cara, nem me fala. Nossa, quando me fala de foto atrás de mesa de bolo, em casamento já me dá nos nervos, assim. Eu começo a... Me dói o coração quando alguém fala que vai fazer foto atrás da mesa do bolo no casamento. Eu sempre sugiro fazer de alguma outra forma, mas não atrás da mesa do bolo, por favor. Né, junta a galera assim, vai na frente mesmo, ou escolhe um outro fundo legal, mas não vai fazer foto com a família atrás da mesa do bolo, não faça isso. Mas no caso aqui, tudo bem, aqui não tinha tantos elementos assim, eu estava comentando isso mais por desabafo aqui, mas essa mesa aqui não tem tantos elementos assim que atrapalhem uma foto, ainda mais se for só com 3 pessoas. Uma coisa que eu achei interessante aqui, que eu acho que é válido comentar, é que assim, quando você vai fazer fotos de grupo, com várias pessoas, eu sempre comento isso aqui, eu falo bastante disso, que é o triângulo, né? Você tentar buscar triângulos. Então evite fazer fotos das pessoas todas alinhadas com as cabeças na mesma linha, né? Na mesma direção, ou de uma maneira muito aleatória, porque isso pode não trazer uma harmonia tão legal para a foto. O que vai trazer mais harmonia para sua composição vai ser, na maioria das vezes, são os triângulos. E aqui é um triângulo que funciona muito bem, né? Então, muito legal. Ficou perfeito. Essa questão da pose aqui na mesa do bolo ficou
essa pose ficou perfeita com esse triângulo. Agora eu vou falar das coisas que precisam melhorar nessa foto, porque tem muitas coisas que precisam melhorar. Deixa eu desativar minha ferramenta aqui. Vamos lá, eu não tenho metadados dessa câmera, dessa foto, então não sei que câmera ou que configuração o fotógrafo usou. Bom, mas vou começar pelo seguinte. Eu não estou conseguindo entender se foi usado flash ou não. Tá com cara de flash direto, flash na câmera, alguma coisa assim. Mas, o que acontece? Tá com cara de que a velocidade da câmera estava muito baixa, e aí o rapazinho aqui, né, no caso deve ser o aniversariante, tremeu. Ele tremeu e ele está muito tremido aqui na foto, enquanto que os pais aqui estão bem focados, né? Se bem que ela está mais focada do que ele. E ele está bem desfocado aqui, porque ele tremeu. Então aqui eu não sei qual é... Eu não vou, sem as informações dos metadados, eu não vou conseguir dizer exatamente qual é o problema. Isso aqui pode ser várias coisas. Pode ser ou velocidade baixa, mas se a foto é feita com flash, no caso isso não seria um problema, porque o flash ele congela, né, a cena. Ou pode ser algum problema na lente mesmo, pode ser a lente de má qualidade ou uma lente precisando de manutenção, onde você não consegue ter um foco perfeito em todos os lugares. Estou só chutando aqui, pode ser isso, não sei, mas fica assim, uma recomendação aí para vocês sempre manterem seu equipamento revisado, porque essas coisas podem acontecer. Isso já aconteceu comigo. Uma das minhas lentes a 35mm, que eu tenho uma 35mm 1.4, que é uma lente caríssima, né? Custa aí, se for comprar lá fora, a original da Canon custa $1.500. Eu tenho ela há muitos anos já. Mas assim, é uma lente caríssima e que uma vez ela deu esse problema. Algum elemento solto dentro da lente fez com que um lado da minha imagem ficasse bem nítido e o outro lado ficasse meio tremido, assim, meio fora de foco, como nesse caso aqui. Isso fez com que, assim, mas eu só percebi isso quando eu já estava no final de um trabalho uma vez, e eu acabei, assim, tendo que descartar algumas fotos de um ensaio, porque eu não tinha identificado esse problema antes. Se eu tivesse identificado antes, eu teria usado outra lente, né? Teria usado a minha 24, por exemplo, mas eu acabei perdendo algumas fotos de um ensaio porque eu não tinha reparado nisso antes, e no visor ali não dava para ver na hora. Então fica a dica aí de manter o seu equipamento sempre revisado. Então assim, fora de foco, meio tremido assim a imagem, né? Não sei exatamente porquê, mas tá assim. E outra coisa que me chama a atenção aqui é o tratamento. O tratamento está muito carregado. Está muito saturado. E eu não sei. Eu não acho isso legal, né? Eu prefiro um tratamento menos saturado. Não preto e branco, né? Mas menos saturado do que isso. Esse aqui está muito saturado. Os tons de pele estão muito avermelhados, né? Então eu teria... Pera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar aqui, só no tom de pele. Precisaria do arquivo em RAW para poder fazer uns ajustes mais precisos aqui, mas só para vocês entenderem, né? Olha a diferença, tipo assim, o tom de pele tá muito forte, está muito saturado, e isso não sei, eu não gosto. Eu acho que não fica legal. E eu diminui a saturação, eu acabei perdendo as outras cores. Então vou melhorar aqui o verde de novo, para deixar o verde ainda verde. Bom, eu prefiro as cores um pouquinho mais dessaturadas do que está aqui. Certo? Então, bom, basicamente é isso sobre essa foto aqui. E aí, tem essa outra aqui, que eu selecionei. Bom, essa foto aqui, deixa eu ver se tem metadados. Não tem metadados. Mas pelo número do arquivo, né? Só pelo nome do arquivo, me faz acreditar que seja uma foto de celular. Certo? É bem provável que seja uma foto de celular. Não só pelo nome do arquivo e também pela nitidez da imagem, né? A imagem está super nítida de um ponto para outro. Isso é bem característico de lentes bem pequenininhas, né? Como as lentes de celular, que
que tem profundidade de campo muito, muito grande, né? Você não consegue desfocar o fundo com tanta facilidade numa lente de celular porque elas são muito pequenininhas. Então você tem uma cena assim super, super nítida do começo ao fim, tá com cara de celular. Então eu tô julgando essa foto aqui como um snapshot, né? Eu falo isso porque às vezes tem fotos que são profissionais, tem fotos que são snapshots. Snapshots são aquelas fotos que a gente simplesmente aponta e bate, sem pensar muito, né? Então assim, tem algumas coisas interessantes nessa foto, né? Que é o fato de você explorar esse primeiro e segundo plano. Então você tem o rapaz aqui sendo fotografado no primeiro plano, e no segundo plano a paisagem no fundo, né, a cidade, né, tipo, eu não sei que cidade é essa, mas a intenção aqui eu acredito que foi tirar uma foto que pudesse mostrar toda a cidade, o fundo e tal, que é realmente muito bonita, as montanhas ali no fundo, o céu e tal. Bom, para começar, eu teria feito essa foto colorida. Eu acho que essa foto colorida daria mais impacto, se a intenção é realmente mostrar a paisagem assim e tal. E eu provavelmente eu teria, sei lá, pedido uma pose melhorzinha pro rapaz aqui. Eu acho que ele tá com cara de que foi pego de surpresa assim na foto. Outra coisa que, assim, no caso, quem é amador, quem está começando na fotografia, às vezes não presta muita atenção, que é a direção da luz, né? Então aqui você tem a luz, olha só que coisa, é uma luz forte, provavelmente próxima do meio-dia aí, meio-dia, 1h da tarde, 2h da tarde, que é aquela luz forte que vem de cima, né? E aí, no caso, olha só essas sombras aqui embaixo do olho dele. Primeiro que o olho fica fechadinho, assim, parece que você tá parece que você vira japonês nesse horário, né? A luz muito forte. E tá dando umas sombras que... Tipo, esse olho aqui tá parecendo que ficou um panda, né? Virou um panda porque o olho fica pretão, assim. E o outro lado também ficou bem escuro, tá dando umas sombras bem fortes. Então, assim, a gente tem que prestar mais atenção na direção da luz, nos horários que a gente fotografa. É claro, que aqui no caso é um snapshot, né, como eu falei, uma foto do dia a dia, normal, feita com celular, você não vai ficar esperando a hora certa. Mas é algo para começar a prestar atenção. Se você ainda não presta atenção nisso, começa a prestar atenção, começa a ver a diferença entre você fotografar de manhã, fotografar no meio da tarde, fotografar à noite, sei lá, começa a prestar atenção na diferença dos horários, na diferença da posição do sol e como isso afeta a sua fotografia. Comece a prestar atenção nisso que você vai começar aí a enxergar a luz, e isso vai fazer uma grande diferença. Quando você começar a prestar mais atenção e entender qual luz é boa, qual horário é bom, qual é a direção ideal da luz, isso vai fazer uma grande diferença na sua fotografia. Né? Por exemplo, que essa luz aqui, se fosse uma foto profissional, se você está na rua fazendo um ensaio com um casal, você jamais vai marcar um ensaio num horário da 1 da tarde, das 2 da tarde, para pegar um sol desse na cabeça, né, e fazer fotos de pré-wedding, por exemplo, ou um ensaio de família. Não. Se você é um fotógrafo profissional, você jamais deve fazer isso. Você tem que escolher os horários ideais para você ter fotos com luz mais bonita. No caso aqui não tem problema, mas começa a prestar mais atenção. Mas tem uma coisa nessa foto aqui que me chamou bastante atenção e que eu quero explorar um pouco mais aqui na nossa aula. Né? Já que essa é a última foto da aula, eu quero explorar um pouquinho mais esse assunto de luz aqui com vocês. Isso aqui me chamou atenção, olha só esse desenho aqui. Aí você fala, caramba, o que é isso aí? O que isso tem a ver com todo o resto? Né? Bom, quando eu bati o olho e vi essa luz aqui, vi essa sombra, esse desenho formado pela luz, eu lembrei de algumas referências muito legais de fotógrafos antigos aí, da época do preto e branco, os caras aí dos anos 50, dos anos 60, que gostavam muito de explorar esse tipo de luz, de explorar esse tipo de desenho com a luz. Que é algumas das minhas principais referências que eu gosto de aplicar no meu trabalho também, né? Então, o que eu quero falar agora? Eu quero aproveitar esse assunto para falar com você a respeito agora de como a gente pode explorar mais a luz ambiente, a luz natural do dia a dia em nossas fotografias e fazer com que essa luz ela desenhe ou faça desenhe a composição das nossas fotos. Né, deixa eu mostrar para vocês algumas dessas referências. Na verdade, são dois grandes fotógrafos que eu admiro demais. Né, admirava, né, porque eles
já morreram, mas assim, mas que exploravam muito isso aqui nas fotografias deles. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês sabem que eu sou muito fã do Pinterest, né? Então no Pinterest a gente conta tudo que a gente precisa. Bom, o primeiro fotógrafo que eu procurei aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o Ray Metzger. Então vê aqui como é que escreve, depois você pode pesquisar e pesquisar um pouco mais sobre ele. Ray Metzger. O Ray Metzger é um fotógrafo americano, morava lá em Chicago, e ele era um street photographer. Ele ia para a rua fotografar tudo que ele via, né? E ele explorava muito essas luzes diferenciadas e esses recortes de luz. Ele explorava muito isso, né? Como a luz desenhava as fotos. Eu sou muito fã do trabalho dele. Eu tenho um livro dele aqui da minha casa, né? Que eu gosto bastante. E eu por muito tempo eu usei ele como referência até para as minhas fotos de casamento, né? Olha só que interessante. Essa aqui é uma das fotos dele que eu acho muito interessante. Como ele explora as luzes e os recortes, né? Como a luz desenha as formas na foto dele. Olha só que legal isso aqui, né? Tipo, você tem uma luz aqui, uma linha cortando no meio da foto, e você tem luz desse lado, escuridão do outro aqui, né? Você tem essa luz aqui só no rosto do rapaz, essa luz desenhando em volta da cabeça da mulher aqui que está andando na rua também. Então assim, cara, tem um monte de coisas legais aqui nessa foto, vários elementos assim. Outras, quer ver? Essa aqui também é muito legal. Pena que eu não consigo ampliar tanto assim. Deixa eu ver se consigo. Pra vocês verem. Essa aqui, que é uma luz que está batendo ali, passando por meio dos prédios ali, batendo só no ponto de ônibus, fazendo um desenho também. Cara, isso é muito legal. Então eu gosto muito de explorar essas referências assim. Quer ver outra? Essa aqui também é muito legal dele. Essa aqui é do Ray Metzger. Eu gosto muito das referências dele, né? Das fotos dele. E tem um outro cara que eu sou super fã, que é o Fan Ho. Fan Ho é um chinesinho, né? É um fotógrafo oriental e que também explorava muito isso. Ele fazia muito esse lance de desenhar a composição dele com a luz. Olha, essa aqui é uma das mais famosas dele e é uma das minhas fotos preferidas. Olha só que interessante como ele desenhou a cena com a luz, né? Usando a luz e a sombra. É muito legal. Essa aqui também é muito legal, né? Do carinha no barco ali e tal, a luz desenhando. Então assim, a gente precisa explorar mais isso aqui. Essa aqui, nossa, essa aqui tá muito legal também. Ó, essa aqui eu sei, cadê? Essa aqui eu sei que é dele também, do Fan Ho. As luzes entrando e desenhando. Putz, isso é muito legal. Eu gosto muito dessa pegada. Olha, essa aqui é sensacional. Né? As sombras criando desenhos, né? Então assim, eu acho que é interessante explorar isso aqui. Então quando eu estou andando por aí, eu bato o olho em algumas sombras e vejo às vezes essas formas geométricas, essas sombras em formas geométricas, eu fico imaginando assim, putz, como eu posso explorar isso aqui na minha fotografia, né? E foi isso que eu enxerguei nessa foto aqui, né? Não que de repente isso se desse aqui para explorar, mas eu nessa hora aqui, por exemplo, se eu estivesse ali naquele momento, eu teria enxergado essa luz aqui e provavelmente eu ia ficar querendo explorar isso de alguma forma ou tentar captar esse desenho de luz, esse triângulo que a sombra está formando de alguma forma na minha fotografia, né? Eu não sou louco não, mas eu costumo prestar atenção nessas coisas sim, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui algumas fotos. Quer ver? Deixa eu pegar eu vou pegar aqui, ó, uma viagem que eu fiz. Isso aqui é fotos de uma viagem que eu fiz. Eu estava sozinho nessa viagem aqui, meio mochilão, né? E eu estava com preguiça de sacar minha câmera da bolsa, porque na verdade eu estava no meio de um... Como é que fala? Esqueci agora. Eu estava no meio de uma conexão, na verdade. Eu estava no meio de uma viagem, daí eu desembarquei em Nova York e eu ia ficar 12 horas em Nova York esperando o próximo voo. Porque quando a gente quer viajar barato, a gente pega uns voos desses malucos assim, né? Então eu peguei um voo maluco que eu tinha 12 horas de conexão em Nova York. Eu cheguei de manhã e o meu voo só ia sair à noite.
Então eu tinha 12 horas para ir para a rua e explorar o que eu quisesse na cidade ali e tal, ficar dando um rolê. E aí eu saí para dar um rolê, naquele sol do meio-dia, né, naquele sol bem forte assim, e me baixou um espírito do fan-ho ali, do Ray Metzger, e eu comecei a enxergar sombras e tentar fotografar essas sombras no preto e branco. Tudo isso com o meu celular mesmo. Então essas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês são fotos feitas simplesmente com um iPhone, que é inclusive o iPhone que eu tenho até hoje, aqui, que é um iPhone 5S, que nem é um super telefone assim. Mas enfim, olha só. Deixa eu mostrar. Essa aqui é assim, você vê as luzes entrando assim pelos prédios, fazendo aquelas sombras ali nas ruas e tal. Né? Deixa eu ver se eu acho alguma outra nessa pegada. Aqui também, né? Olha as sombras, né, dos prédios e as luzes criando essas formas geométricas e tal. Tudo isso eram coisas que eu estava tentando explorar naquela hora ali, tentando enxergar essa luz na minha fotografia. Vamos ver se essas aqui, eu adoro essas aqui. Eu gosto muito dessa aqui do túnel no Central Park. E olha só que interessante, a luz cortando ali o tiozinho bem no meio ali, né? Fazendo uma linha ali, criando uma composição diferente, assim, né? Alguma coisa diferente do comum. Essa aqui também, como eu falei, essa aqui são fotos de iPhone, foi feitas com celular. Né? Fotos que qualquer um pode ir lá e fazer. A única coisa que eu fiz foi fazer um tratamento, jogar um preto e branco aqui mais contrastado depois, né? Aqui minha sombra, aqui mais um pouquinho de luz e sombra. Então é algo que eu gosto de explorar também, assim. Às vezes quando eu tô nesse pique, né? Ir pra rua e tentar explorar essa luz e essa sombra. É um exercício, é algo legal para se fazer aí de repente. Você pode fazer aí na sua cidade, fazer em qualquer lugar. Né? Sai para fotografar com o celular e começa a caçar essas luzes, começa a caçar a luz e sombra. Agora deixa eu mostrar para vocês um pouco disso aplicado no trabalho. Né? Como eu falei, também não adianta só... Na verdade, essa aqui não é trabalho, essa aqui é minha filha. Minha filha há muitos anos atrás. Mas essa aqui seria essa mesma ideia, só que aplicada ao trabalho. Esse aqui é um ensaio pré-wedding, um pré-casamento, que eu fotografei em Santos, e que eu explorei essa ideia da luz e sombra também, de aproveitar essa luz natural que está desenhando, criando formas geométricas, e explorar na fotografia. Né? Aqui, de novo, a luz passando por entre as árvores e criando sombra, né? Luz forte, sombra. A noiva ali fotografando no meio da rua. Né? Essa aqui é uma outra que também é um ensaio pré-wedding, né? Com luz e sombra, criando formas geométricas com a luz. Aqui, luz do sol vindo da lateral, assim, fazendo sombras na parede, né? E fazendo esse split light no casal, que é aquela iluminar só metade e a outra metade não. Aqui também, ó, tipo, luz entrando pelo meio das árvores e criando uma luz mais localizada aqui, fazendo um desenho, né? Então, assim, são coisas que a gente acha no dia a dia aí e que a gente pode explorar na nossa fotografia. Aqui também, ó, tipo, a luz, isso aqui é a luz do sol cortando eles ali, naquela situação, fazendo essa sombra. Aqui também, luz do sol. Isso aqui é uma sombra natural, feita pela luz do sol, formando um triângulo aqui, né? Aqui também, luz entrando pelo meio das árvores e desenhando. Então, assim, isso é um exercício... Isso aqui, nossa, essa aqui eu adoro essa foto. E essa aqui é uma foto, tipo assim, que não tem nada de Photoshop aqui. É uma foto luz natural mesmo. Isso aqui era a luz ambiente da festa. Era a festa do casamento na praia, né? E tinha essas luzes do DJ rodando para lá e para cá. E as crianças ficavam ali correndo atrás das luzes que ficavam se movimentando e tal. Foi uma cena muito legal. Eu fiz muitas fotos dessa hora aqui e essa foto aqui ficou muito, mas muito legal. Essa é uma das minhas fotos preferidas do meu portfólio. E também, assim, desenhando com a luz. Então é algo pra gente explorar e é uma dica que eu vou deixar para vocês aí. A dica de hoje é desenhe com a luz. Né? Primeiro, vamos tentar prestar mais atenção, enxergar mais a composição, enxergar mais a luz aonde a gente vai e
procurar maneiras aí de usar essa luz para desenhar, né? Desenhar a sua cena, a sua composição com a luz, né? Seja através das sombras, essa brincadeira de luz e sombra. Vamos tentar criar desenhos interessantes. Se você gostou dessa aula e quiser fazer esse exercício, né? Vai para a rua, lá pega, sei lá, um horário aí que tem uma luz bem mais marcada, com o céu mais limpo, que você tem a luz do sol mais marcada, e começa a explorar isso, né? Começa a enxergar as sombras, como a luz, como essas sombras das árvores, a sombra dos prédios na cidade, como elas interferem assim nas coisas, na maneira como você enxerga as coisas, e tenta fotografar isso, tenta criar aí composições, criar algumas fotos interessantes usando essas luzes. E aí depois me manda aqui, vamos ver, quero ver qual vai ser o resultado, né? Então se você gostou dessa aula, né, faz esse exercício aí, me manda as fotos depois para dar uma olhada, que vai ser bem interessante. Tá certo? Então a gente vai ficar por aqui. Essa foi a aula número 11, eu espero que vocês tenham gostado. Foram muitas dicas legais hoje aqui. Saiu tudo meio que no improviso aqui, mas foram dicas legais. E, bom, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê então na semana que vem na aula 12. Fui!